Eles nunca admitiram a existência de um Estado judeu. Os judeus realmente expulsaram os palestinos da terra deles? Sandra, obrigado por me perguntar isso. Em 48, a ONU decidiu dividir aquela terra que hoje em dia a gente chama de Israel em dois. E falou, vamos criar 2 estados independentes. Um para os judeus, que ia ser e é o único estado judeu do mundo, enquanto nós temos 22 países que são muçulmanos, isso só no Oriente Médio. E a gente ia ganhar um. E esse um ainda ia ser dividido entre judeus e meio como uma reparação palestinos. Histórica, né? Por causa do Holocausto. Por quê? Um dos motivos é que como os judeus, historicamente, já haviam sido perseguidos por mais de 2000 anos, o mundo já estava cansado, essa que é a verdade, do problema judaico. Era um problema para o mundo. Então, devolver Israel para os judeus, porque o nome Israel já mostra que é do povo de Israel, eu acho que é uma coisa indiscutível. Foi o que pareceu óbvio até para a ONU, que normalmente não é muito pró-judaica. Resolveram dividir em 2. Os muçulmanos que habitavam a terra de Israel, ou a Palestina, naquela época, que antes estava sob o mando britânico, nem dos judeus e nem dos palestinos, eles não aceitaram essa divisão. Os palestinos que moravam lá, que na verdade nada mais são do que os muçulmanos que habitavam a Palestina ou Israel, eles não aceitaram a divisão. E eles guerrearam contra os judeus que ali habitavam. Todo mundo sabe que, no final dessa história, os judeus ganharam a sua primeira guerra do Israel moderno, que foi em 48, que foi a Guerra da Independência. Quem são os palestinos? A palavra palestino, que parece que vem da palavra hebraica plishtim, que era um povo que habitava a terra de Israel há já 3.000 anos. São os filisteus. Que são os filisteus português. P, no hebraico, pode ser P e pode ser F, verdade. Né? Então, plishtim. Perfeito. O P em hebraico pode ser o F, né? Inclusive os árabes, normalmente eles enfatizam mais o P. Uhum. Então ficou Palestina, e na verdade eles vêm dos filisteus. Uhum. Todo mundo sabe que os árabes e muçulmanos que frequentam hoje em dia e habitam Israel e a faixa de Gaza e a Cisjordânia não tem nada a ver com os filisteus que viviam naquela época em Israel. Eles não eram muçulmanos, eles eram 2000 anos antes da invenção da religião muçulmana. Então não há nenhuma relação entre esse povo que se denomina palestino hoje em dia com os filisteus que têm uma história em Israel. Os palestinos não são muçulmanos, originalmente na história. Não. Na verdade, os palestinos que seriam os filisteus, eles não são muçulmanos, porque eles vêm muito antes da história islâmica. Uhum. Os palestinos de hoje em dia, que eles são muçulmanos, eles são os mesmos muçulmanos que vivem nos outros 22 países árabes da região, do Egito, do Emirados Árabes, da Arábia Saudita. E por acaso eles estavam lá junto com os judeus que estavam lá, junto com os ingleses que estavam lá, junto com pessoas do Império Turco-Otomano que estavam lá. Quando, agora chegando na história atual, né, acusam os judeus de terem roubado a terra dos palestinos, que nunca foi deles. Eles nunca foram donos daquela terra. Esses palestinos de hoje em dia, eles estavam antes sob o Império Britânico, antes sob o Império Turco-Otomano, antes gregos, romanos, todos aqueles que já mandaram em Jerusalém, em Israel, de alguma forma. Nunca entendeu? Teve um Estado palestino. Nunca teve, historicamente, um Estado palestino. Não existe esse Apesar conceito. dessa ser a proposta, lá em 1948, da de ONU. dividir, da ONU, a própria Exato. ONU, em dividir em 2 estados.